Bolsonaro na Folha de São Paulo e Lula em live. Sim, no mesmo dia em que Lula tradicionalmente faz as suas lives, na terça-feira pela manhã, a Folha de São Paulo publicou entrevista concedida pelo Jair Bolsonaro no último domingo, em São Paulo, logo após ele sair do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, onde assistiu seu time ser derrotado pelo Botafogo pelo placar de 1-0. Parece que as coisas não têm nada a ver, mas tem muito, muito a ver. Lula, em sua live, ali com o Marcos Uchoa, naquele bate-papo semanal, começa tratando de coisas do dia a dia, comida, tal, não sei o quê, mas a essência da sua conversa é o futuro. O que ele almeja para a questão agrária do país, para o agro, para a reforma agrária, para a desigualdade, critica a política de juros, enquanto Jair Bolsonaro tem que se ver com seu passado, com seus problemas judiciais por conta da sua gestão trágica. Lula aponta para o futuro, Jair Bolsonaro para o passado. Isso diz tudo. Isso diz, cara, o que cada um está se movendo e o que cada um tem que mexer de acordo com a sua expectativa, de acordo com suas possibilidades, de acordo com o seu plano político. E aí, é por demais simbólico não observar que na mesma hora, na manhã, quando as pessoas normalmente abrem os grandes portais, abrem os jornais impressos, quem ainda leu o jornal impresso, se dá, topa, com aquelas mensagens de Jair Bolsonaro, muito mais cordato, inclusive, do que foi no passado, porque agora já não tem mais a caneta, aquela pesada caneta que a presidência da República confere, então ele está muito mais na maciota, muito mais sapatinho nos seus termos que coloca para a imprensa, comparar com a fala, com o discurso do que pensa o Lula. É simbolicamente importante fazer essa dicotomia do que é o passado, do que é o futuro, o que pensa o líder da esquerda, que está no poder, o que pensa do líder da direita, todo cheio de problemas, e exatamente hoje, no dia em que começa de fato, né, a votação para julgar a sua inegibilidade, ô termo difícil de falar, inegibilidade, enquanto ele diz na entrevista à colunista Mônica Bergamo, uma bela entrevista, inclusive, recomendo que você leia, tá colado na descrição aqui do vídeo, a live do Lula tá colada, a entrevista para Mônica Bergamo tá colada, e também um resuminho ali que o Poder 360, o site Poder 360 fez, das lives do Lula, tá tudo aqui colado na descrição do vídeo. É importante que você leia e assista para comparar o quão Jair Bolsonaro está muito mais educado, embora mantenha aquele linguajar de borracharia típico de Jair Bolsonaro, borracharia das antigas, sabe? Aquelas borracharias que tinha foto de uma pelada colada atrás, tal, não sei o quê. Pois é, aquele linguajar de Jair Bolsonaro, mas eu também não sou exatamente uma pessoa da boca mais o meu francês não é exatamente dos mais qualificados, digamos assim, também sou meio boca suja, mas numa entrevista para uma jornalista enquanto ex-presidente da República, eu acho que alguma cerimônia deve ser mantida, né? Mas sei lá, isso não é um ponto central, não. Também estou desviando do foco aqui. A questão central é que Lula aponta para planos de futuro. Jair Bolsonaro se preocupa em seu futuro com o que fez no passado. E isso diz muito da condição política de cada um, e isso diz muito para os próximos passos aqui, nós, enquanto população brasileira. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me dê a honra de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora. Clique no sininho e ative as notificações, porque é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Garantir um salarinho para o youtuber brasileiro precarizado? Meu filho, minha filha, Clube de Membros na Fita, se inscreva-se no Clube de Membros, cara, é muito barato para você e representa muito para mim. Míseros, patéticos, módicos, três reaisinhos, e você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui redondinho, meu filho. R$ 3 é muito pouco para você e representa muito para mim, cara, não custa nada. Não, custa nada não, custa muito pouco para você. Clube de Membros na Fita, me ajude a manter o trampo por aqui rolando. Maravilha, redondinho, belezinha. Maravilha, muito obrigado a você do Clube de Membros, já deixa o like, por favor, like é de graça, deixa o like não custa nada, deixa o like.
Também gosto não, gostaria de agradecer, claro, ao apoio de todas as empresas que apoiam, que patrocinam, que dão o incentivo necessário para que o jornalismo independente continue existindo aqui no YouTube. Já falei para vocês, o AdSense é ridiculamente baixo perante o que a gente ganha, que na verdade a gente precisa do apoio, é da audiência e das empresas que apostam nesse trabalho feito aqui com muito empenho, muito esforço, muito afinco, muita dedicação. Um exemplo, H3 Eventos e Tecnologias. Se você ainda não está ligado, e é um baita vacilo você não está ligado, a H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais é na H3, meu filho. Por exemplo, você está organizando, está bolando ali um evento de pequeno, médio ou grande porte, sem estresse. A H3 vai lá, o Herbert vai lá avaliar a sua demanda, o seu espaço, a sua ideia e vai trazer, vai colocar para você num mapinha a melhor e mais barata solução. Por exemplo, você vai precisar de um telão de LED, vai precisar de uma sonorização, claro, uma projeção, uma luz e um som que fique legal para quem está lá e para quem está em casa, porque você quer fazer uma live, quer fazer uma transmissão ao vivo, pois é. Todo esse equipamento de informática, de internet, de luz, a H3 tem e o melhor, cara, no preço mais barato do mercado. Tá duvidando? Peça um orçamento e confira, meu filho. H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. H3, muito obrigado pela confiança no trampo aqui. Muito obrigado a você que geralmente está por aqui. Já deixa o like. Vamos agora voltar ao assunto. Vou falar primeiro da entrevista do Bolsonaro, depois da live do Lula e arremato linkando os dois assuntos, beleza? A entrevista do Bolsonaro, deixa eu abrir aqui o link. Como eu já falei lá no começo do vídeo, tá aqui descrito aqui tudo que o Jair Bolsonaro... Na descrição do vídeo está a entrevista completa, o link lá para você assistir, ler, aqui no caso, assistir a live. O que Bolsonaro falou basicamente? A entrevista foi concedida na casa do Fábio Van Garten, né, que foi ministro Bolsonaro, agora atua como uma espécie de assessor de comunicação, assessor de imprensa de Jair Bolsonaro. Aí saíram do jogo do Palmeiras, foram lá, pediram uma pizza, uma esfirra, tal, não sei o quê. A Mônica Bergamo, jornalista conceituada, foi lá conversar com o Jair Bolsonaro. Basicamente, cara, ele fala que tem uma bala de prata para o julgamento, para participar da eleição de 2026. Repete novamente que é imbrochável, aquela palhaçadinha que, na verdade, diz muito mais no aspecto psicanalítico do que é Jair Bolsonaro, dos seus receios e, na verdade, de como ele enxerga o mundo, do que exatamente na perspectiva jurídica e muito menos na perspectiva fisiológica, porque quem diz tanto sobre isso, talvez deve ter um drama, de fato, fisiológico em relação a isso. Mas não... Deus me livre ficar pensando nisso. Jesus amado, poupe a minha criatividade, o meu pensamento de uma cena tão grotesca quanto essa. Fala que a Michelle Bolsonaro pode ser sim candidata a presidente, dá uma tirada de pé no apoio a Tarcísio de Freitas e fala que foi convidado para trabalhar como garoto propaganda de empreendimentos imobiliários lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, Jair Bolsonaro se preocupa com o seu passado, fala que é uma injustiça colocá-lo de forma inelegível, novamente critica a situação dos parlamentares que não podem nem pregar golpe de Estado em paz, veja só você. Ele faz até uma comparação de que alguns parlamentares poderiam, inclusive, defender a revogação da Lei Áurea. Sim, talvez um parlamentar defender a volta da escravatura, da escravidão, nessa perspectiva é razoável para Jair Bolsonaro a existência de um parlamentar com esse discurso. Só na cabeça doentia desse rapaz, né? Desse rapaz não, desse senhor, porque está longe de ser um rapaz, né? Então, o Jair Bolsonaro aqui, na síntese, quando é para falar do futuro, ele coloca Michele Bolsonaro no jogo, mas não muito, e na verdade, na hora de apoiar a Tarcísio, ele também dá uma tirada de pé. Ele acha que ele não quer se colocar ainda como uma expectativa, como alguém que não emana expectativa de poder, que isso significaria sua própria morte política, né? E ele não quer, nesse momento, sepultar a própria carreira, embora saiba que esteja muito perto disso. Só em 2030 ele poderá, pelo que tudo indica, concorrer novamente para algum cargo eletivo, o que é muito tempo, né? Agora, voltando a falar agora da live do Lula, né? O Lula, ele começou a sua live com algo imperdoável, um problema de áudio que ficou alguns minutos sem nenhum áudio para a audiência, o que alguém que
monta uma estrutura profissional, com um jornalista conceituado como Marcos Uchoa, conhecido de todo o público brasileiro pelos anos que ficou na Rede Globo. Você tem microfones profissionais ali no Palácio do Planalto, como ele fez e tudo mais. Não poderia acontecer com isso. Eles começam conversando sobre amenidades, de como é comida nas viagens, o que o Lula gosta de comer, o arroz, feijão, ovo frito, bife, que ele fala e tal, não sei o quê. E entra na questão do agro, e aqui para mim é o grande ponto. Toda ocasião o Lula é instigado a falar sobre o agro, isso mostra que ele está muito empenhado em reconstruir, se não uma ponte de simpatia, de afinidade ideológica, mas que para essa rapaziada pare de bater nele. E veja você, justamente no dia em que anunciado um plano safra com valores bastante expressivos, 364 bilhões de reais para o agronegócio, sendo que ano passado foi 340 bi, ou seja, o governo Lula promove um plano safra de financiamento da agricultura de forma mais generosa do que o governo Bolsonaro. Além disso, para a agricultura familiar, ele trata também de reforma agrária na live de hoje, anunciou 70 bilhões de reais. Você vê que 344 mesmo? 364, perdão, bilhões para o agro de grande porte, 70 bilhões para a agricultura familiar, ou seja, totalizando mais de 400 bilhões investidos na agricultura, seja ela para os grandes, seja ela para o médio e para o pequeno. Tudo isso mostra que ele quer reconstruir um pacto de não agressão, ao menos, com o agronegócio brasileiro, o que é bastante inteligente da parte do Lula. Novamente, insisto, na tese lá inicial do meu vídeo, Bolsonaro está preocupado com os fantasmas do seu passado lhe atormentando no presente, enquanto Lula, no presente, fica projetando coisas para o futuro. Quando ele fala, por exemplo, de um banco de terras improdutivas, em que isso iria é uma tentativa de acalmar as ocupações de terra que acontecem por movimentos sociais, país afora. Uma boa ideia, não sei se vai ser exatamente aplicável, porque a forma do movimento social exercer pressão é a ocupação de terras improdutivas. Então a gente tem que ver como isso vai desenrolar. Mas é uma ideia, é uma tentativa de novamente trazer uma tranquilidade política na relação com o agronegócio. E isso, insisto, não diz sobre o presente, diz sobre o futuro. E isso mostra uma diferença clássica. Clássica não, uma diferença clara, muito melhor clara do que clássica. Retiro o que eu disse. Uma diferença clara entre o que pensa hoje Jair Bolsonaro e o que pensa hoje Lula. Eles estão em campos de projeção de vida, de projetos de vida completamente distintos, claro. Cada um no espaço que lhe cabe. Outro ponto que Lula também aponta para o futuro é quando ele fala da desigualdade social e, novamente, numa crítica ao Banco Central, a política de juros, que hoje já beira o consenso na opinião pública brasileira, à exceção de um ou outro, hoje minoritário, que acredita que a taxa de juros tem que ficar mesmo no patamar que está de 13,75%. Não dá mais. Está fora do razoável esse patamar perante a expectativa de inflação, perante a aprovação do arcabouço fiscal, perante tudo que o Brasil vive hoje economicamente falando. Então, no aspecto macro, essa taxa de juros não se justifica. Hoje, essa opinião majoritária dentro de quem pensa economia. E, novamente, o Lula critica o Campos Neto, chamando novamente de cidadão, por conta disso. E ele volta a falar dos sonhos da juventude, que hoje é muito mais difícil sonhar, que as pessoas não saem de casa. Com 23 anos, ele já estava casado, ele já queria comprar sua casa, enquanto o jovem hoje, já formado, com mais estudo que ele, o Lula, não consegue colocar. São as dinâmicas do novo tempo, né? E o Lula se mostra preocupado com isso tudo. Os números da live do Lula ainda não são expressivos, não conseguiu chegar a 7 mil pessoas acompanhando ao vivo, tem uma série de coisas, esses números estão aumentando ao longo do que se passam as semanas, mas eu tenho a impressão que jamais vão alcançar aqueles patamares do Jair Bolsonaro por dois motivos básicos. Primeiro, uma construção muito mais enraizada que a direita e a extrema-direita tem nos ambientes de rede social do que a esquerda tem. Além disso, o horário, né? Convenhamos, terça-feira de manhã não é exatamente um horário confortável para quem está no meio do expediente assistir uma live. Então tudo isso tem que ser levado em conta e talvez o Lula tenha que reavaliar isso. Mas não sei se a intenção do Lula competir no quantitativo de views com Jair Bolsonaro. Talvez seja inalcançável mesmo isso aí, ou então seja a longo prazo alcançável. Talvez a questão aqui seja fazer aquilo que eu já disse aqui no canal, do Agenda Setting, de você colocar a pauta do dia e nas terças-feiras as lives do Lula conseguem pautar sim o noticiário. Quero saber a sua opinião, se você assistiu a live do Lula, se você leu a entrevista do Bolsonaro, o que você achou disso tudo? Comentário aqui embaixo, insisto, os links estão na descrição do vídeo. É só você clicar lá e assistir para se aprofundar nos temas.
Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe, meu filho. Deixa agora o seu like e fortaleça aqui o trampo do jornalista precarizado brasileiro, assim como você pode ajudar economicamente o jornalista precarizado, uberizado do Brasil aqui no YouTube, meu filho. Já falei do clube de membros lá atrás. Tem um valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem o Pix. pablocossa@gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, pedindo o seu suporte aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Muito obrigado pela presença. Uma ótima terça-feira. Eu termino com o clássico. É nóis.